Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo, e chegamos no momento da pregação da palavra, e o tema de hoje chama-se o batismo e o perdão. O batismo e o perdão. Na carta aos Hebreus de São Paulo, no capítulo 10, de versículo 11 a 18, o apóstolo Paulo nos escreve assim: todo sacerdote se apresenta diariamente para realizar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de remover os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos como apoio sobre os seus pés. De fato, com esta única operação, levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados. Também o Espírito Santo nos atesta isso. De fato, depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias, o Senhor acrescenta: ponho as minhas leis nos seus corações e, escrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Onde, pois, existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, Paulo nos diz que todo sacerdote se apresenta diariamente para realizar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de remover os pecados. E ele diz que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, ao ir para a cruz, por nós, sentou-se para sempre à direita de Deus Pai. Não lhe resta mas senão esperar até que seus inimigos, os inimigos de Jesus, sejam postos como apoio sobre seus pés. Determinação de Deus Pai. Todo joelho se dobrará na presença de Jesus, meu Filho amado. De fato, com essa única obração, sangue derramado na cruz, levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? De fato, quando Jesus ressuscitou dos mortos e subiu ao céu e recebeu toda a honra e toda a glória do Pai, dando a ele o direito de perdoar os pecados da humanidade, levou com isso à perfeição definitiva os que são por ele santificados. Quem são por Jesus santificados? São aqueles que recebem o perdão e recebem o verdadeiro batismo no Espírito Santo, aquele que recebe a marca da promessa. Eles são todos santificados, santos de Deus. Levou à perfeição definitiva, uma vez por todas, os que são por ele
santificados. Diz também o apóstolo Paulo: também o Espírito Santo nos atesta isso. O Espírito Santo nos dá testemunho desta palavra. De fato, depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Foi Deus que falou. Eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias. E o Senhor acrescenta: ponho as minhas leis nos seus corações, e escrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Uma vez o Senhor Jesus perdoando os seus pecados e santificando-os, colocando o Espírito Santo em vocês, o Senhor não lembrará mais dos pecados que um dia atrás vocês cometeram. Não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. E o apóstolo Paulo diz: onde, pois, existe o perdão de Deus, o perdão de Jesus, já não se faz oferenda pelo pecado. O sacerdote, desde a época de Moisés, de Arão, o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava na primeira tenda para pedir perdão dos pecados da humanidade, daquele povo de Israel. Em todas as igrejas se realiza cultos diários, semanais, e toda cerimônia de culto existe uma oferta ao pecado, como o holocausto. Isso se fazia sempre, mas não removia o pecado da humanidade. Jesus, ao morrer na cruz por nós, ele pagou o único preço. Definitivamente levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados. A partir do momento que uma pessoa recebe o perdão de Jesus, que recebe o verdadeiro batismo do Espírito Santo e que o Espírito Santo vem morar dentro dela, os seus pecados do passado não são levados mais em conta, porque o Senhor perdoou definitivamente. Sabemos nós, mesmo os eleitos, que nós podemos tropeçar. Fortalecemos o Espírito Santo em oração constantemente para que nós não caímos na armadilha de Satanás, para que nós não tropeçamos na palavra e não viemos a blasfemar quanto ao Espírito de Deus que habita em nós. Mas nossos pecados, aqueles que foram santificados pelo sangue do Cordeiro, não têm mais pecado. Quem acha que tem pecado é porque ainda vive no pecado. O Senhor perdoou e disse uma vez só: está perdoado, e acabou. Viva agora na santidade, na presença do Espírito Santo, e santifique-se ainda mais.